E aí pessoal, então aqui a gente vai dar uma sequência, né, na nossa série de vídeos. E aqui nesse momento a gente vai simplesmente refatorar o código, certo? A gente vai aplicar um pouquinho de orientação. Na verdade não, a gente não vai aplicar orientação objeto aqui agora. A gente vai simplesmente encapsular a ideia, usar a ideia de encapsular o código. Como assim? O que a gente vai fazer aqui agora? Por exemplo, olha só esse código que a gente tem, legal, a gente consegue entender o que cada coisa está fazendo, mas a gente precisa separar responsabilidades, né? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Então a gente vai criar funções, certo? Para fazer cada coisinha. Então a gente vai criar uma funçãozinha aqui que vai trazer pra gente o nosso request, né, o nosso response, uma para trazer o nosso objeto parciado, que é o beautiful soup, que é o que a gente está utilizando para parsear, certo? E aí depois a gente vai criar outra função para que a gente faça a extração do nosso código, extração do conteúdo que a gente fez o scrap, né? Ou seja, a gente vai exportar isso para um CSV, né? Então, e aí dessa forma como é que fica? Que a gente vai fazendo, desenvolvendo o código, a gente vai implementando peças, certo? Então a ideia é essa, né? Da orientação objeto ela permite isso pra gente, de você criando módulos que você vai implementando. A gente vai ver isso mais à frente, quando a gente for implementando um pouco mais a própria orientação objeto. Então, beleza? No primeiro momento aqui, então a gente vai criar uma função que vai ser o nosso get request, que vai ser o quê? Vai ser essas linhas aqui, certo? Que ela vai, simplesmente ela vai pegar e vai trazer pra gente esse response, né? Vai ser um resp.txt, que é o que a gente faz aqui. Esse response.txt, então a gente vai trazer ele aqui pra cima. Então vamos lá, a gente vai criar a nossa função, vai ser um def get request, que é o que ele faz, né? Vai trazer o nosso request. Então aqui ele vai ter o quê? Vai ter uma URL, e a gente pode definir como padrão, certo? Vai ser aqui, o nosso URL vai ser o quê? Vai ser uma string, que vai ser como padrão, caso você não passe nada. Quando a gente não passe nada, ela vai receber esse valor. E ela vai retornar pra gente o quê? Uma outra string, que vai ser esse nosso response aqui, certo? Aqui ele vai ser um txtzinho aqui, que é o que a gente vai fazer a partir da onde que tá aqui. A gente vai trazer aqui o response.txt, beleza? Então aqui, 2 pontos. Aí aqui, a gente não precisa, certo, desse cara aqui, então a gente vai simplesmente trazer dessa forma aqui. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Return, requests.get, .text. E esse site aqui vai ser o nosso parâmetro que a gente definiu aqui em cima, né? URL. Beleza? Então aqui a primeira coisa que a gente já tem, certo? Que é a nossa função que traz pra gente nosso request. Bacana, então já tem uma função. Aí aqui, o que mais a gente vai fazer? A gente vai fazer agora criar a nossa função que vai parsear, né? Vai trazer esse nosso objeto aqui. Então, dado que isso aqui é um HTML, né? Então a gente vai ter nossa função vai ser o nosso get, aliás, nosso parse HTML. Que ela tem o quê? Ela vai trazer o nosso HTML content. Aqui, vamos dar uma olhada aqui para entender o que esse cara aqui vai trazer pra gente. Pra gente saber a tipagem certinha aqui. Então vamos lá, vamos aqui no Python. A gente vai importar isso aqui. Na verdade era só um request, mas vamos importar os dois aqui, né? A gente vai importar, colar aqui. A gente vai pegar esse cara aqui. Trazer pra cá. E aqui a gente vai definir aqui, vamos lá, o nosso request vai ser igual get request. Se a gente não passar nada, certo? Ele automaticamente vai receber esse cara aqui, né? Que a gente definiu para caso ele possa ser nulo, ele receber esse set. Beleza? Agora a gente vai dar uma olhada no que é o type aqui desse request. Vamos ver aqui, né? Show de bola. O type do request. String. Boa. Então aqui, o que ele vai ser? Vai ser esse HTML content, vai ser uma string. Que faz sentido, né? Se a gente colocou aqui, ó. Não, aliás, ele não tá sendo definido porque a gente colocou aqui, certo? A gente está só respeitando, colocando a tipagem correta aqui. Então aqui esse nosso HTML content ele vai ser uma string. E ela vai retornar um objeto do tipo beautiful soup. Beautiful soup. Certo? Mas a gente pode dar uma testada nisso aqui também, né? Então vamos lá. Como é que esse cara aqui vai fazer? Ele vai ser aqui, vai retornar pra gente esse response.text, na verdade vai ser só esse HTML content, né? Ele não precisa mais, a gente já trouxe pra cá, esse HTML content. HTML content. Return HTML content. Boa. Aqui a gente já vai fazer esse testezinho aqui. Então, vamos ver o que esse cara vai retornar pra gente. Coloca aqui. Aí a gente faz aqui nosso request, né? Vamos dar um exemplo só aqui, né? Nosso SOAP, que ele vai ser igual ao nosso parse HTML. E vai ter o nosso request, é isso. E só. SOAP, beleza. E o type dele é o quê? bs4.beautifulSoup, que é o que a gente colocou aqui, então tá certo. Certo? Então assim, a gente verificando dessa forma, né? Que a gente está fazendo certinho as tipagens que a gente está selecionando ali. Então a gente já tem o nosso request, né? O nosso parse HTML, né? Que vai ser o nosso objeto beautifulSoup. Então o que agora a gente vai fazer aqui agora é implementar, né? Então a gente pode trazer a nossa tabela. Então vamos fazer isso aqui. Agora uma coisa que é legal da gente fazer se você pegou aí, se você viu aquele vídeo que eu fiz um vídeo anteriormente que é sobre boas práticas, né, do Python, que é a gente utilizar isso aqui, ó, if undermain, igual undermain. Ou seja, se esse cara for o módulo principal, na execução dele, a partir dele próprio, né,
ele executa isso aqui para baixo. Se ele estiver sendo executado a partir de alguma importação, eu estou importando alguma biblioteca, importando get request, o parser HTML aqui dentro, a partir de outro módulo que não seja esse, ele não vai executar. É isso que esse cara aqui, essa linha 11, quer dizer pra gente. Então, beleza. Dito isso, então a gente vai identar todos esses caras aqui, né? Nível de indentação. Então, esse meu myTable aqui, não vai ser um sup.find, né? Vai ser um nosso beautiful sup. Então, a gente vai fazer correto aqui, né? Acertar esse cara aqui e utilizar agora aqui essas funções que nós criamos aqui em cima. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui a gente vai trazer esse site, tá aqui, então a gente não precisa passar ele aqui de novo, né? Vamos lá aqui, o nosso HTML content, HTML content. Aqui vai ser o nosso get request do nosso URL, mas como é o URL é a mesma aqui, a gente não vai precisar passar, certo? Então vamos lá, a gente vai criar nosso objeto sup, que ele vai ser o nosso parse HTML, vai receber o nosso HTML content, que é esse cara aqui, então a gente vai colocar de novo. Bacana. E aí vamos dar um print aqui. Por que eu vou dar um print aqui? Porque esse cara aqui, esse site, ele pode estar fora do ar. Né? Quando a gente está fazendo essas coisas aqui, ele pode dar um erro 500, né? E quando a gente for executar, a gente não vai saber o que aconteceu. Aí eu vou ficar pensando, pô, o código está errado. E, na verdade, não, né? O site que às vezes está fora do ar. A gente vai criar depois, conforme a gente for colocando, implementando mais lógica e orientação objeto, a gente vai colocar validações para esse campo, para esse tipo de ocorrência. Vamos lá, então, nosso myTable ele vai ser igual ao que? Nosso sup.find table, tá certo aqui. Table, script, sort table, eu não lembro, mas acredito que seja certo. Que a gente pegou lá do site, né? Pega HTML certinho. E aqui a gente vai fazer a nossa. Ele vai iterar, certo? A partir da nossa tabela. Vai pegar a nossa tabela, vai varrer linha a linha, encontrar cada uma das colunas e vai trazer pra gente. Então a gente vai conseguir testar isso aqui. Vamos lá então. Python main.py sup is not defined. Onde que tá esse erro? Que linha aqui é? Linha 10. Esqueci de salvar. Foi isso, esqueci de salvar. Aqui, beleza, trouxe pra gente, olha que bonitinho. Então tá funcionando. Show de bola. Então aqui agora o que a gente vai fazer? Ó, como funciona, qual que é a ideia por que a gente utiliza a orientação objeto, né? Assim, uma das coisas que a gente traz, que é muito legal, a gente, na verdade não sei se isso está bem relacionado à orientação objeto em si, mas uma prática é a gente fazer um código modular, certo? Então a gente vai colocando e vai implementando peças, né? Implementando novas funcionalidades. Então, por exemplo, o que a gente quer fazer agora é exportar, né, esse conteúdo aqui para um CSV. Então, vamos lá. Então vamos criar uma funçãozinha, que vai ser obviamente um export to CSV. E ela vai receber o quê? Ela vai receber o nome do nosso arquivo, que a gente vai gerar, que vai ser um str, e o nosso scraped data, ou seja, nossos dados raspados. Ela vai vir na forma de um dicionário. Eu já vou explicar o porquê que ele vai ser um dicionário. Então a gente vai trazer aqui, vamos usar o contexto, né? O nosso contexto aqui, o nosso file name. A gente vai abrir ele em que tipo, né? A gente vai abrir como A. Por quê? Porque dessa forma aqui ele vai conseguir fazer um append, né? Então ele não vai simplesmente escrever. Ele vai escrever e appendar, ou seja, na última linha ele vai acrescentar e assim sucessivamente. Não tem problema de ele sempre escrever e sempre aparecer, na verdade, é a última iteração, né? Se a gente colocar W aqui, ele vai aparecer somente a última iteração. Então vamos lá, a gente vai precisar dar o que é o nosso encoding, que vai ser igual ao nosso UTF-8, tá certo? Tá certo. Que é porque a gente tem a gente tem caracteres especiais, né? Que é o caso acentos e etc. que a nossa língua tem. A gente vai chamar isso aqui de arquivo. Boa. Então a gente vai criar aqui agora o nosso objeto writer, né? Que vai ser o myWriter. Ele vai ser o que? Aqui eu esqueci de importar. A gente vai precisar importar com CSV import dict writer, ou seja, o nosso criador, como a gente vai ler aqui a partir de um dicionário, né? Então a gente vai escrever utilizando esse cara aqui. Então a gente vai importar ele de CSV. Show de bola. É que na verdade se você quisesse fazer só do CSV e não fosse usar o dicionário, você importava CSV e aí tem writer sem o dict, né? O dict writer ele já tem uma coisa mais estruturada para receber um dicionário. Então a gente vai trazer aqui nosso objeto, que vai ser nosso carinha, objeto não, nosso dict writer, né? Que vai ser o que? Nosso arquivo, que a gente tem lá em cima. E aqui o field names, que são o nome dos campos. E esse field names ele vai ser o quê? Ele vai ser na verdade o nosso scrapdata.keys. Ou seja, no dicionário, por exemplo, vamos lá, vou mostrar aqui. Aqui. O dict keys ele vai trazer value e value 2, perdão. Então, na forma de uma lista, que é como ele espera aqui. Então, esse field names eu poderia escrever, por exemplo, numa lista, certo? Os nomes que eu queria. E esses nomes aqui, eles vão ser o quê? Esses nomes eles vão ser sigla e sport e estação. Certo? Aqui vai ser os nomes do nosso dicionário. A gente vai criar um dicionário lá na frente, vai ficar mais fácil de entender. Então, vamos lá. O nosso myWriter, certo? Aqui agora a gente tem que escrever, né, o nosso myWriter.writerReader, reader, que é o nosso cabeçalho, né, que pra gente poder ver que ele escreveu certinho, então a gente vai conseguir colocar lá em cima esses nomes aqui, né, na primeira linha do nosso CSV. E aqui o nosso myWriter.writeRow, scrapdata. Beleza? Então aqui a gente criou essa função.
Bacana. Então aqui agora a gente vai simplesmente utilizar ela, né? Então quais são as implementações um pouco que a gente precisa fazer, né? Mudança de código aqui que a gente precisa implementar. Vamos lá. Então aqui a gente já tem a sigla, export, estação. Vamos só para poder caber na tela, né? Aqui, vamos lá, joga aqui para baixo. Boa, e aqui tá show de bola. Então aqui ele tem, bacana, peraí. Aqui, isso. Então a gente vai trazer aqui nosso ticket content. No dicionário lá que a gente tinha conversado, né? Vai ser a sigla. Ela vai ser a sigla. Export. Que vai ser o nosso export. E estação. Que vai ser a nossa estação. Aqui a gente já faz um teste, né? Que a gente definiu aqui que ele é aqui é um caractere. Tem dois caracteres especiais, né? Que é essa cedilha e o A com tio. Então se a gente não colocar aqui esse UTF-8, ele dá pau nesses carinhas aí. Então vamos ver se isso vai funcionar. Dict content. Então aqui a gente vai dar o nosso export to CSV. O nome do arquivo vai ser o nosso file name, né? Vai ser o que? Vai ser sports.csv, esse nome é arbitrário. E o nosso scripted data vai ser o nosso dict content. E vamos ver se ele vai dar certinho, né? Então aqui a gente vai sair. Vamos salvar, que eu sempre esqueço. Show de bola. E aí trouxe aqui pra gente esse carinha aqui, olha que legal. Então aqui eu tenho sigla, certo? E aí, obviamente, né, a gente não definiu o nosso separador. Aqui nós poderíamos ter definido, mas por padrão aqui ele vem como uma vírgula. Então aqui a gente já tem a sigla, né, ou a abreviação. Ih, não ficou legal aqui não. Ele trouxe pra todo mundo aqui. Acho que ele ia fazer só o primeiro. Ué, que estranho. Vou tentar de novo aqui. Se eu comentar essa linha, o que ele vai fazer? Confesso que eu não conheço esse cara. Ah, que legal. Aqui ele não trouxe, olha lá. Então aqui, a gente comentou aquela linha lá. Eu vou dar uma olhada depois e no próximo vídeo eu trago como é que a gente consegue colocar só uma ocorrência no cabeçalho. Mas, enfim, o que eu quis trazer aqui é, por exemplo, agora fica muito mais fácil da gente conseguir alavancar, né, o nosso projeto. Ou seja, que nós vamos fazer scrap não só dessa página, mas de outras páginas. E eventualmente nós não vamos querer, por exemplo, exportar somente em CSV. Você quiser exportar, por exemplo, isso para um banco de dados. Aí você cria aqui um export to, por exemplo, populate um Postgres, algo do tipo. Certo? Essa aqui é uma função para fazer só essa parte. Então, e aqui novamente é uma coisa que é muito legal de fazer, certo? Assim como eu falei lá, tem um vídeo que eu explico, são 5 dicas de Python que é muito legais. Eu vou mostrar aqui uma dicasinha que é bacana, que é a gente utilizar essa extensão, que é o autodocstring. Que é aqui, ó, você baixa aqui no VS Code, autodocstring, ele é muito show de bola. Por quê? Porque você consegue fazer isso aqui, ó. Olha que legal. Você coloca na primeira linha, né, da sua função, e você coloca as suas tripas. E você clica em Generate Docstring. Ela vai generar para você toda a estrutura do que você precisa, certo? Para colocar e você escrever a documentação do seu código. E aí, quando você for importar o seu código, né, em outros lugares, você passa o mouse por cima e ele já vai trazer tudo para você. Vai trazer tipo argos, returns, o type hint, né? O que é cada coisa e o que ele vai trazer para você, o que ele vai retornar. Então é isso. Aí no próximo vídeo a gente vai trazer um pouco mais de orientação a objetos. Então, por exemplo, se eu quiser, né, que é o que a gente vai fazer, por exemplo, a gente tem aqui várias páginas, né, no nosso Limpad. Então a gente tem aqui do esportes, tem o atleta, tem outras coisas. E legal, mas eu quero criar um código que eu possa utilizar isso para todas as páginas. Por enquanto, esse código aqui, ele só é útil nessa página. Não apenas por conta desse get request, mas por conta desse parse HTML que a gente fez, né? Então, por exemplo, essa lógica que a gente criou aqui, então, para cada página que a gente for criar, né, que a gente for fazer o scrap, a gente precisa ter uma lógica um pouquinho diferente, né, de acordo com a estrutura do HTML da página. Então a gente vai criar aqui um código que a gente consegue reaproveitar, né, com classe, então a gente vai conseguir fazer heranças dos métodos, né? E aí a gente modifica ele utilizando polimorfismo. Então, essas diferenças que tem entre um atributo não, entre um campo que a gente quer, né, entre uma coisa que a gente quer, tipo esporte e atleta, por exemplo, ele vai mudar a estrutura do nosso HTML, então a gente tem que fazer o polimorfismo ali para a gente poder modificar somente aquilo que a gente precisa. Então é isso, é bem confuso na teoria, mas na prática, com prática você vai entendendo, né, a gente vai entendendo como que isso pode ser útil pra gente. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi bem pequeno, foi só uma explicação aqui de como é que a gente consegue juntar e fazer isso com funções, né? Usando o encapsulamento, então a gente conseguiu encapsular toda a questão de request está aqui, de parse está aqui, de exportação está aqui, e a gente vai usar essa ideia, certo? De centralizar sempre em pedaços pequenos, para a gente conseguir desenvolver um código um pouco mais complexo. E é isso, galera. Até a próxima.